nessa tarde foram lidos, né, a proposta de emenda constitucional e o projeto de lei complementar, que tratam de vários assuntos. Essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer. As duas matérias não tratam apenas de questões relacionadas à reforma da Previdência ou mesmo alteração de alíquotas. Existem matérias que constam das propostas aí mencionadas, referentes a alterações no Estatuto do Servidor, sempre na linha do corte de direitos, de conquistas de décadas, de gratificações, de abonos, de auxílios para os servidores, ajustes e mudanças importantes em regras previdenciárias, regras de transição, pensões, tempo de aposentadoria, idade mínima, e também em relação às alíquotas. Portanto, são matérias complexas. Isso eu queria já nesse início deixar claro, porque durante todo esse período que precedeu o encaminhamento dessas matérias, o governo sempre mencionava o prazo da portaria federal de regulamentação da emenda constitucional da Previdência, o prazo de 31 de julho, que é estipulado apenas para a adequação das alíquotas. Então, nesse espaço aqui, nós temos que ser bastante pedagógicos. Quando a reforma da Previdência, que alguns chamam de deforma da Previdência, como bem tratou a deputada Leninha, ela estabeleceu que seria votado na Câmara dos Deputados, no Congresso, inclusive, orientações para estados e municípios. Isso está em tramitação ainda. Mas, no caso das alíquotas, foi estipulado um prazo, esse prazo foi regulamentado por portaria, um valor médio, né, que no conjunto gira em torno de 14%, e nesse caso você tem o prazo de 31 de julho. Isso foi feito antes da pandemia. Eu considero até que se nós tivéssemos um governo federal mais sintonizado e comprometido com a prioridade que a pandemia exige de todos nós, essa portaria já teria sido alterada e um novo prazo dado para estados e municípios que ainda não fizeram essas adequações, porque a prioridade absoluta nesse momento deveria ser e deve ser a pandemia. Mas nós não vamos esperar isso do atual presidente, infelizmente. Alguns municípios, como São Bernardo do Campo, entraram na justiça, conseguiram liminar, questionando esse prazo. Não sei também se esse será o comportamento do governador Zema, que não gosta de confrontar ou mesmo se opor a determinadas orientações do governo Bolsonaro. Mas nada impede que o governo de Minas entre com alguma ação jurídica buscando prorrogar esse prazo, tendo em vista a precariedade do ponto de vista dos ritos regimentais impostos pelo trabalho remoto e pela pandemia. Mas o fato é que quando esperávamos a chegada de um projeto que tratasse de alteração e adequação de alíquotas para o cumprimento do prazo de 31 de julho, nós recebemos aqui um conjunto de artigos, dispositivos, que mexem em toda a estrutura previdenciária e administrativa do Estado. Bem, nós temos aí já no início, a deputada Leninha mencionou, a deputada Beatriz Cerqueira tem falado muito disso, que há um problema já na arrancada de método. O governo do Estado, diferentemente de outras gestões, não realizou um debate prévio
com as entidades representativas dos servidores e servidoras. Eu não estou querendo dizer aqui que haveria consenso, que o governo ia se submeter à decisão das entidades, mas tem uma praxe e uma conduta política construída, principalmente em nosso Estado, né, Estado da liberdade, das práticas democráticas, de escuta, de aperfeiçoamento, de sentir o pulso das entidades, né, e isso, infelizmente, não foi realizado. Então, é uma proposta que chega sem nenhum debate prévio. Isso fere de legitimidade, e aqui eu não estou falando de legalidade, estou falando de legitimidade. Uma proposta sem construção política prévia. Então, queria já nesse início falar dessa grave omissão do Estado do ponto de vista do comportamento de escuta dos servidores e servidoras. A outra questão diz respeito ao conteúdo. É um conteúdo muito complexo para ser tratado em tão pouco tempo. É inviável que a gente faça uma discussão aprofundada no meio de uma pandemia em 15 a 20 e poucos dias de subtração de direitos conquistados há décadas e resultado de legislações que foram discutidas por meses na Assembleia. Isso é inviável. Então, sem entrar no mérito específico de cada proposta, de cada bloco, de cada item, até em função do tempo, eu queria dizer que o desmembramento, fatiamento das propostas atende ao princípio da razoabilidade. Não é razoável que a Assembleia discuta tudo em tão pouco tempo, sem o debate prévio que não aconteceu e sem o debate necessário nas suas comissões no tempo disponibilizado até o mês de julho. Nós temos que ter muita clareza disso, não se trata aqui de nenhum mecanismo para protelar, para obstruir, é questão de razoabilidade. Então, eu acredito que a ampla maioria das deputadas e dos deputados desta casa vão exigir, já na Comissão de Constituição e Justiça, num diálogo com seus membros e integrantes, deputadas e deputados, esse fatiamento. Você deve ter matéria que trata, se o governo quiser, eu acho que o governo não deveria tratar de subtração de direitos estatutários, mas falando do ponto de vista formal, legal, um bloco de matérias relacionadas ao Estatuto do Servidor, outro bloco relacionado a questões previdenciárias, que ainda precisam ser regulamentadas no plano federal, orientando estados e municípios, e um outro bloco específico de alíquotas. E no caso das alíquotas, também não é tão simples assim. Nós precisamos envolver os demais servidores, servidoras. Essa progressividade, a meu ver, não contempla adequadamente quem ganha muito pouco. Porque imagine um servidor, servidora que ganha um salário mínimo, um salário e meio, que está há anos sem ter reajuste. Lá na conta dela, no final do mês, se você amplia de 11% para 13% a contribuição, ela vai ter redução de salário. Ela vai ter uma espécie de confisco salarial. E nós não queremos votar confisco salarial para quem já ganha muito pouco, ainda mais no momento de grave pandemia. Então, a deputada Leninha mencionou bem, nós estamos abertos para fazer esse debate, né? O princípio da progressividade pode ser um princípio de referência, mas nós temos que ver qual progressividade, né? E ouvindo os servidores e servidoras e os impactos econômico-financeiros. Agora, eu ouvi atentamente o vice-líder de governo, que eu respeito muito, o deputado Guilherme da Cunha. Nós temos um ponto de partida aí divergente. Ele contrapõe
interesses dos servidores e servidoras públicas ao interesse do conjunto da população, ao interesse do engraxate, da auxiliar de serviço, da família mais pobre. Eu não concordo com o deputado. O Estado atende exatamente através de políticas públicas aquelas faixas salariais e categorias e segmentos da população que não tem como autofinanciar políticas de saúde, de educação, de segurança. Então, o servidor público do SUS atende o filho do engraxate ou engraxate. Atende na escola pública a filha ou o filho da auxiliar de serviços. A pessoa mais pobre não mora em condomínio privado com segurança particular. Quem depende das políticas públicas são as pessoas mais pobres. E no Brasil convencionou-se a tratar com descaso aquilo que é destinado para os mais pobres. Por isso a desvalorização histórica de boa parte dos servidores e servidoras públicas. Eu não estou falando aqui em algumas castas de privilegiados. Esse é outro debate. Mas vamos ver no âmbito do Poder Executivo Estadual as faixas salariais e o percentual de quem ganha salário até R$2.000, R$3.000, R$4.000. Então você não pode contrapor o interesse geral do Estado ao interesse do servidor. Quando você fortalece o papel do Estado, você fortalece políticas públicas e você fortalece exatamente o atendimento dos direitos básicos de cidadania daquelas pessoas que não podem colocar o filho na escola privada, que não podem ter o plano de saúde MAX ou que não têm um segurança privado ou moram num condomínio fechado. Eu concordaria com o deputado Guilherme da Cunha se ele contrapusesse os altos recursos que o Estado abre mão para os incentivos e renúncias fiscais. Estes, sim, para grandes grupos econômicos que, em nome de uma guerra fiscal, na ausência de uma política tributária mais justa e equânime, fazem chantagem com o Estado ou com os Estados no sentido de preservarem os seus lucros em qualquer situação e chantagearem os Estados sob a ótica da geração de emprego. Olha, se não tiver renúncia disso, incentivo disso, isenção de imposto, isso sim fere o interesse do engraxate. E eu não ouço a voz do governo de Minas para colocar esse debate. Nós estamos falando aqui de 6 a 7 bilhões por ano. Esse é um debate proibido no governo de Minas. Então, se é para fazer o debate dos recursos para os mais pobres, não vamos fazer o debate na ótica da penalização do servidor público, que ganha pouco e serve muito nas políticas públicas às pessoas que mais precisam. Porque, infelizmente, no Brasil, existe um discurso oficial muito alimentado que coloca o servidor como bode expiatório, como se aqueles casos de castas de privilegiados que não correspondem à maioria ou à quase totalidade dos servidores, pelo contrário, é uma minoria, são colocados como se isso fosse a realidade de todo o serviço público. Não é. Portanto, eu defendo sim o fatiamento, o desmembramento. E queria dizer, não é aqui, é uma opinião política, né? Eu respeito quem pensa diferente. Mas se o governo quiser aprovar alguma coisa, ele vai ter que fazer o diálogo com as entidades dos servidores e vai ter também que se debruçar sobre o necessário fatiamento. Quem quer aprovar tudo, a toque de caixa, no meio de uma pandemia que se agrava em nosso Estado, quem quer aprovar tudo não vai aprovar nada.
Muito obrigado, presidente.